E aí, meus fofos, vamos para o segundo exercício dessa aulinha 10, que são os exercícios de campo elétrico, certo? Vou dividir os exercícios em vídeos para ficar mais curto, para ficar mais... dá para vocês se organizarem um pouco melhor, certo? Um exercício adaptado da Mackenzie, certo? Que diz assim: Millikan realizou um célebre experimento para a medição da carga elétrica elementar. Um ensaio poderia consistir em equilibrar uma gotícula de óleo sujeita exclusivamente à gravidade, G, e a um campo elétrico vertical, E. Admita que o peso da gotícula, olha lá, peso, massa vezes gravidade, uma unidade de força, equivale a 1,6 vezes 10 a menos 17 newton. Que o campo elétrico tenha intensidade, aqui é o módulo do campo elétrico dado, certo? Igual a 100 newton por coulomb, e que a gotícula possua um elétron excedente. Opa, elétron excedente interessante, hein? Vou até pegar meu ponteiro aqui. Elétron excedente, interessante essa informação. Porque se eu tenho um elétron excedente na minha partícula, que sinal de carga ela tem? Se eu tenho elétrons a mais, porra, minha partícula está carregada negativamente. Pelo amor de Deus, né? Já mata aqui muita coisa. Calcule a carga do elétron e indique o sentido do campo E, ascendente ou descendente. Ah, vocês viram aqui, né? Então a gente sabe que a força, peso, certo? Proveniente da gravidade da Terra, ela sempre aponta para o centro da Terra, certo? Isso já vem lá de mecânica e a gente tem que ter em mente. O campo elétrico, ó, ele só passa a intensidade para a gente, ele não diz a direção nem o sentido dessa força. Então a gente tem que ver para onde vai estar apontando esse campo elétrico, para que a gotícula fique estritamente paradinha, certo? Em um determinado local do experimento, que a gente vai ver no próximo slide. Mas aqui a gente já tem como ter algumas noções, certo? Bom, vamos lá. Aqui eu tentei desenhar o experimento para vocês. Só olhando vai ficar meio complicado, mas eu vou explicar, vocês vão entender o que está acontecendo. Primeiramente, vamos olhar para as unidades para as informações que o exercício nos deu, que ó, o módulo da força-peso, certo? O vetor com as barrinhas, é igual a massa vezes ao módulo da gravidade, e isso é igual a 1,6 vezes 10 a menos 17 newton, certo? E o módulo do campo elétrico, ele nos passou que é 100 newton por coulomb. Só que a gente não quer só o módulo do campo elétrico, certo? A gente tem que falar se ele tá para baixo ou tá para cima, beleza? A gente vai conseguir responder isso já aqui na explicação do experimento de Millikan. Então vamos lá. O que acontece? O que acontece aqui? Eu tenho um reservatório, certo? Um reservatório onde na metade desse reservatório eu tenho uma pequena abertura, certo? Pequenininha. Uma que só dá para passar, vamos dizer assim, um elétronzinho, certo? E quando ela passa, ela cai reta, belezinha? Essa é a primeira condição. A segunda condição é a seguinte: eu tenho um spray, eu acho que deu para entender que é um sprayzinho, um borrifadorzinho, né? Um borrifadorzinho que vai borrifar óleo para dentro da parte superior do meu reservatório, certo? Eu já expliquei esse experimento nas aulas lá de contexto histórico, certo? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, os slides estão disponíveis, a explicação também está bem legal, porque aqui eu não vou conseguir explicar tanto, porque a gente quer resolver o exercício matematicamente. Mas é interessante. Mas enfim, vai dar para entender. Então, o que vai acontecer? O que acontece no experimento de Millikan? Foi o responsável para determinar a carga elétrica do elétron, certo? Um experimento muito importante. Não posso nem mensurar a dimensão da genialidade desse cara, que pensou nessa condição. Então, vamos lá. Aqui o borrifadorzinho, ele borrifou, certo? Gotículas de óleo nessa parte superior aqui do meu sistema, certo? Do meu reservatório. E o que acontece? Quando eu borrifo, a partícula vai sair com todas as partículas lá que vão tá embaixo do borrifador, vai sair com uma velocidade gigantesca, certo? Que é o que a gente vê quando vai no cabeleireiro, por exemplo, do borrifadorzinho. E o que acontece nesse processo? No caso do óleo, quando a gente borrifa, a hora que ele vai sair
pelo bico do borrifador, ele acaba se atritando com uma velocidade tão grande que tem todas as partículas que vão sair dali, certo? A velocidade tão grande faz com que elas colidam muito fortemente, certo? Ali logo na extremidade, no bico do borrifador, e essa condição de atrito que elas vão bater, tem energia cinética pra cacete, vai fazer com que elas adquiram carga elétrica. Opa, interessante essa parada, meu irmão. Elas adquirindo carga elétrica, no caso das partículas de óleo, certo? Elas podem estar sujeitas a um campo elétrico, certo? Se eu tenho uma calculadora num campo elétrico, porra, a calculadora é neutra, ela não vai sentir a presença de um campo elétrico. Só que se eu colocar uma calculadora carregada positiva ou negativamente, ela vai sentir sim atração ou repulsão por parte desse campo elétrico, certo? E essa foi a ideia que Millikan teve, porque quando as partículas borrifadas, elas caírem por causa da ação da gravidade, elas vão ser borrifadas na parte superior, certo? Aqui onde a gente pode ver no slide, belezinha? Então, quando elas caírem, certo? Muitas não vão passar, certo? Só que algumas, a ideia é que esse buraco seja tão pequeno que passe uma por uma, certo? Elas caiam por ação da gravidade, certo? Só que aí a questão, eu tenho um campo elétrico que ele vai ser responsável por deixar essas partículas que inicialmente vão estar caindo aqui no meu sistema, na minha segunda parte do reservatório, eu vou ter um campo elétrico que vai deixar elas paradinhas lá. E como que se consegue isso? Partículas, gotículas, elétrons têm uma massa muito pequena, certo? Elas estão sujeitas à atração gravitacional, porque elas ainda têm massa, certo? Só que, meus queridos, é uma massa tão pequena que eu não preciso de um outro tipo de força para deixar elas em equilíbrio, sabe? Uma força muito maior para deixar elas em equilíbrio. Então, a força proveniente do campo elétrico que eu vou aplicar nessas partículas vai ser suficiente para conseguir equilibrá-las, certo? E agora vem comigo, olha aqui pro videozinho aqui, ó. Ó, se eu tenho a força da gravidade que aponta necessariamente para o centro da Terra ou para baixo, em qualquer condição que você tenha, certo? Para uma partícula que está caindo bem devagarzinho, porque a massa é pequena aqui, bem devagarzinho, certo? O que eu tenho que fazer para que ela fique parada? Eu tenho que ter uma força, certo? Com a mesma direção, certo? Porque elas têm que estar na mesma linha, só que com o sentido extremamente oposto. Enquanto essa daqui, ó, tá vindo para baixo, essa tem que vir necessariamente para cima, certo? Essa tem que vir necessariamente para cima. Belezinha? E essa é a condição que o campo elétrico tem que providenciar, certo? Para a partícula ficar em equilíbrio estática paradinha. Só que, vamos lá analisar. Vamos analisar. A partícula, certo? A partícula, ela vai estar sujeita a um campo elétrico e ela vai ficar parada. Então, o que está acontecendo? A gente observa necessariamente nessa condição que em todo o campo elétrico está associado uma força elétrica no espaço que circunda, em todos os pontos do espaço que circundam esse campo elétrico em questão, certo? Essa carga que gera o campo elétrico em questão. Então, eu vou ter um campo elétrico que passa pelo meu reservatório, certo? Que quando ele vai interagir com a carga das partículas, belezinha? Essas partículas vão estar sujeitas a uma força de origem eletrostática decorrente do campo elétrico aplicado, que é constante em todo o espaço, certo? E vai exercer uma força no sentido contrário da força gravitacional. Por isso que a partícula vai ficar devidamente paradinha, beleza? A gente pode observar aqui do lado, ó, eu já até desenhei, o campo elétrico está para cima, certo? Porque vai existir uma força associada a esse campo elétrico apontando para cima, certo? Igualando com a força gravitacional. E quando eu tenho força para baixo e força para cima de mesma intensidade, eu não tenho força nenhuma atuando ali, certo? Uma força resultante nenhuma. Então a partícula fica parada, sem força sendo atuado em determinado ponto. O mesmo não tem uma aceleração e o mesmo não entra em movimento. Ficou paradinho. Belezinha? Bom, chega de explicação teórica, que toda essa explicação tem em todas as aulas, mas eu quis trazer um pouquinho aqui no exercício e vamos para a conta.
Eu tenho pela definição de campo elétrico que o campo elétrico é igual a força em determinada carga dividido pelo valor da carga. Perfeito? Valor e sinal, muito importante também, certo? No equilíbrio da partícula, eu deixei aqui bem claro que a força-peso tem que ser igual à força elétrica, não igual ao campo elétrico. Igual à força elétrica gerada pelo campo elétrico na carga, na partícula em questão, certo? E eu também isolei aqui uma possibilidade de execução da conta, que é a força-peso é igual à força exercida na partícula dividido por sua carga, certo? Até deixei aqui no slide um comentário, para a condição de equilíbrio ser atingida, a força, eu até esqueci do cedilha aqui, a força proveniente do campo elétrico deve ser igual à força gravitacional, certinho? Que é o que a gente encontra aqui. Quando eu tenho necessariamente a força gravitacional exercida pela gravidade da Terra é igual à força elétrica, então o módulo de P, certo? O módulo da força-peso vai ser igual ao módulo da força elétrica, certo? Que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 17, porque o exercício já nos deu o valor da força-peso do corpo. Então, se elas têm que ser igual, a força elétrica também tem que ser 1,6 vezes 10 a menos 17. Bom, sendo assim, a gente tem o valor da força que é gerada, que tem que existir naquela carga para ela ficar parada, certo? Então, como a gente pode dizer, conexão. Ela vai ficar parada, então se tem uma força para baixo de determinada quantidade que o exercício nos dá, para cima tem que ter uma força também que o exercício não nos dá, mas a gente tem que ter essa sacada, entendeu? Então eu tenho a definição aqui de campo elétrico, certo? Tenho a força, quero descobrir a carga e tenho o campo elétrico que o exercício nos deu, o módulo é 100 Newton-Coulomb, certo? Passei para módulo, passei multiplicando a carga, certo? Que estava dividindo, e passei dividindo o módulo do campo elétrico que estava multiplicando, certo? O que eu vou ter? 1,6 vezes 10 a menos 17 newton, que é o valor da força, dividido por 100 newton por coulomb, que é o valor da carga do campo elétrico que foi nos dado. Então, eu deixei aqui para a gente ver a análise dimensional do nosso exercício, quando eu tenho essa condição aqui, certo? A gente sabe que carga é coulomb. Só que se a gente não soubesse que carga é coulomb, se a gente não soubesse, a gente faz a análise dimensional, certo? Então, tem como a gente perceber isso aqui. Se eu tenho o N que está no numerador dividido, certo? A gente pode fazer aqui, ó. A gente tem o N, que é Newton, no numerador, dividido por N sobre C, aqui, certo? O que vai acontecer? Eu posso multiplicar, como eu tenho uma fração aqui embaixo e o numerador aqui em cima, a gente pode multiplicar o numerador pelo inverso do denominador, certo? Aí a gente tem certinho o que a gente está procurando. Então vai ficar Newton, que é o numerador, multiplicado pelo inverso do denominador, que é Coulomb sobre Newton. Opa, meus queridos, o que acontece aqui? Cortei em Newton, a resposta é Coulomb, certinho? Que é o valor que a gente obteve. Bom, mas vamos fazer o cálculo em si, né? O módulo da carga, desse jeito, então, o módulo da carga. Não estou vendo direção, sinal, não estou vendo absolutamente nada, certo? Vamos lá. O módulo da carga é igual a 1,6 vezes 10 a menos 17, que é o valor da força, dividido por 1, que eu coloquei esse 1 acompanhando só para a gente visualizar ele, vezes 10 ao quadrado, certo? E o que eu fiz? Eu passei esse 100 para 10 ao quadrado, certo? Botei em notação científica para ficar fácil os cálculos. Por quê? Eu dividindo 1,6 por 1, 1,6 mantém, certo? Nessa continha, nessa continha aqui. Meu Deus do céu, isso daqui ficou feio demais. Opção de ponteiro. Beleza. Dividindo isso, certo? Dividindo esses bonitinhos aqui.
eu tenho 1,6, e aí o que que eu faço? Como eu tenho uma divisão, eu mantenho a base, que é igual, e subtraio os expoentes. Então, menos 17 menos mais 2, certo? Menos com mais menos, então vai dar menos 17 menos 2, menos 19. A nossa resposta, então, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Só que a parada a carga, esse é o módulo da carga. A carga em si, certo? Ela tem o caráter aqui, ó, que a gente pode ver, de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Opa! Mas por que que isso acontece? O exercício não deu aqui que existe um elétron excedente? Ah, meu querido, por isso que se vocês vissem lá na resposta tivesse negativo, porque normalmente você ia chegar no sinal positivo. Entendeu? Então o exercício nos deu que existe um elétron excedente ele está carregado negativamente, então esse é o valor da nossa carga elétrica, respondendo assim a nossa questão número 2, certo? Então o campo elétrico tem que estar para cima, porque vai existir uma força de origem elétrica para cima, contrapondo a força-peso, resolvemos o exercício. Beleza? Valeu, galera. Vamos para o próximo exercício que tem só mais um. Belezinha? É o que vai estar lá no outro vídeo.